Olá, tudo bem com vocês? Eu vim gravar hoje esse tutorial para vocês poderem acompanhar a montagem do aplicativo com o Adobe XD, o Adobe XD. E eu vou fazer um passo a passo que a gente já viu em aula, mas aqui a gente consegue fazer de uma forma mais fluida, mais rápida, para que vocês possam aprender no tempo de vocês e principalmente produzir conteúdos a partir daqui sozinhos, né? Então eu vou abrir aqui a tela do Adobe XD para a gente poder já começar a interagir com ele e eu vou dar uma breve explicação de algumas características do Adobe XD. Bom, vocês estão vendo aí que a tela ela tem a seguinte característica: ele tem alguns formatos já pré-definidos do programa que eu posso utilizar. Então, os formatos tipo, de mobile, né? Então eu posso escolher um formato mobile entre vários formatos mobile, então iPhone 12, 6 e por aí vai. Formatos para desktop, alguns pré-definidos. Alguns formatos também para mídias sociais, que eu posso produzir conteúdo para mídias sociais. E o formato livre, que eu posso utilizá-lo da melhor forma possível quando eu quero, por exemplo, produzir uma coisa para um cliente específico, tá? Então vamos lá. Aqui o que eu vou fazer logo de cara é o seguinte: deixa eu só diminuir aqui a minha telinha para ficar mais fácil. Eu estou olhando aqui para a minha tela superior, então eu vou diminuir a minha telinha e vou trabalhar agora somente com a tela do Adobe XD, tá? Muito bem, eu vou criar um conteúdo aqui no formato iPhone XS, que é o que a gente está acostumado a usar em aula. Deixa eu dar uma expandida aqui na tela. Bom, tá aqui. O que eu tenho aqui de característica no programa, né? Vamos só recapitular. Bom, do lado direito aqui eu tenho a página de propriedades. Então tudo que eu tenho aqui no centro da tela, né, se eu clicar e escolher alguma ferramenta no centro da tela, algum objeto no centro da tela, a aba de propriedades é exibida de forma a mostrar todas as características do arquivo que eu estou usando. Então, por exemplo, se eu desenhar aqui um retângulo, ele habilita as propriedades para me dizer o tamanho desse retângulo, altura, largura, tal, e as formas que eu posso preencher, né, com colorização interna, externa, né, a colorização da borda. Então eu posso mexer algumas características do programa, do objeto, alterando suas características. Muito bem. Do lado direito tem as ferramentas de desenho. Então eu vou ter lá retângulo, elipse, a própria ferramenta de polígonos. Eu tenho inicialmente um polígono de 3 lados, que é o triângulo, mas eu posso alterar aqui na aba de propriedades essa função com mais ângulos, caso seja necessário. Então eu tenho 3 aqui, posso colocar 6 lados no hexágono, enfim. Então eu posso criar o conteúdo e os objetos que vão se tornar interativos a partir de agora. Ferramenta de desenho de linha, ferramenta Pen Tool, que é para fazer desenho à mão livre. Então eu posso desenhar à mão livre aqui. Se eu tiver uma tablet, eu posso criar desenhos à mão livre, assim tal qual eu faria num programa de desenho vetorial. Lembrando que o que a gente faz aqui no Adobe XD, ele sempre faz desenhos vetoriais, ou seja, já faz com a máxima capacidade de resolução. E aqui eu posso criar novos artboards de acordo com o que eu já tenho, né, o iPhone XS, ou posso escolher um outro formato, tal, de acordo com a minha necessidade. Então, se eu clicar em qualquer lugar aqui, eu crio um novo artboard, uma nova prancheta para eu poder trabalhar e criar um projeto com diversas telas, tá? E por último, aqui embaixo a gente tem o quê? Tem a ferramenta de zoom. Aqui no rodapé nós temos mais 3 ferramentas, que são os plugins, são programas adicionais que o próprio Adobe já disponibiliza para a gente. Aqui são a parte onde eu posso escolher dos objetos que eu estou desenhando, eu posso escolher algumas características, como criar a cor pré-definida e colocar aqui, caractere, componentes. A aba de camadas, onde eu posso visualizar os elementos aqui seguindo a ordem de camadas, que a gente já conhece de alguns outros programas, por exemplo, Photoshop. E os plugins, como eu já tinha falado anteriormente, tá? Então, o objetivo desse exercício é criar um aplicativo como se fosse uma agenda. Eu já disponibilizei os arquivos para vocês poderem baixar. Então, baixando aí, vocês podem utilizar os arquivos de imagens, mas o recurso que vocês vão aprender aqui vai servir muito para que vocês possam utilizar em diversos outros projetos
interativos caso vocês queiram criar esses projetos interativos. Então, basicamente, o que a gente tem como característica mais importante? O Adobe XD ele consegue criar projetos interativos, mas sempre abordando o uso de prototipagem. Ele não faz a versão final do projeto, do programa. Então, o que ele faz? Um protótipo que você pode apresentar para o cliente. Uma vez aprovado esse projeto, o protótipo pode ser levado para a sua fase final, onde você vai implementar a programação ou fazer a codificação dele, caso você venha fazer esse projeto para a web. Então, mas você pode utilizar as mesmas imagens, tudo que você desenvolveu aqui, você pode exportar como JPEG ou PNG e pode utilizar numa outra plataforma para fazer a codificação, caso seja necessário. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou, de primeiro aqui, vou criar um objeto, um retângulo, ocupando metade dessa tela, mais ou menos. Tá? Então é um retângulo. Eu vou, primeiro de tudo, vou só realinhar aqui que ele saiu do lugar. Primeiro de tudo, eu vou aqui embaixo, ó, vou desabilitar a opção de borda, tá? Ele continua lá, é só a borda que foi tirada. E eu vou colocar uma cor um pouquinho mais clara, um azul. Então eu estou dividindo a minha tela no meio usando um elemento gráfico, um retângulo, tá? Muito bem. Aqui dentro eu vou importar um logo que já está pronto, que já mandei para vocês. Então eu vou importar esse logo no menu File, Import. E aí na pasta onde eu tenho os arquivos, eu posso importar os arquivos da seguinte forma. Eu posso escolher o arquivo só apenas clicando nele, cliquei nele, selecionado, import, e ele já vai lá para dentro do meu programa, ocupando o espaço que eu preciso. Então, o cuidado que você tem que ter, quando você cria um arquivo digital, um arquivo de imagem, o único cuidado que você tem que ter é que esse arquivo vai ser importado do tamanho original dele, ou seja, se ele tiver 2000 pixels, esse arquivo vai ser importado com 2000 pixels incorporado aqui dentro do projeto, tá? Então é importante que a gente saiba em que momento esse arquivo foi feito, né? De que forma ele foi feito e qual o tamanho dele, para eu saber se eu vou ter que diminuí-lo em algum momento na hora de redimensionar aqui dentro. Bom, seguindo, eu vou redimensionar esse arquivo só para ele poder ocupar menos espaço. Ele vai ocupar aqui o centro da tela, essa parte superior aqui, tá? Como se fosse um logo inserido aqui. Bom, vocês já devem ter notado que ele veio com os cantos quadrados, né? Então, com um canto com ângulo. Então, também funciona em imagem. Eu posso arredondar os cantos dessa imagem, selecionando algumas opções aqui dentro da aba de aparências. Então, essa opção aqui, ó, aqui embaixo em aparência, eu posso colocar 15, por exemplo, 15 pixels para 15 pixels para curvar a borda. Posso colocar isso aqui de forma, colocar os 4 ao mesmo tempo, ou eu posso selecionar quais os cantos eu quero colocar uma curvatura maior com a numeração de pixels que eu desejar, tá? Então eu posso fazer isso separadamente ou nos 4 cantos simultaneamente. Bom, eu vou aqui colocar 15 novamente. E se eu quisesse fazer manualmente direto no desenho, né, direto na imagem? Aqui no centro vocês vão ver que tem uma bolinha no centro, na parte de dentro do ângulo. Se eu clicar nele, em qualquer uma delas, e arrastar, eu posso mudar as 4 simultaneamente. Ou posso mudar independentemente. Apertando a tecla Alt, eu posso mudar um dos cantos independentemente dos demais. Então eu crio um efeito diferente, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente fez aqui. Bom, a segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai importar a imagem de um dos integrantes aqui, que é esse aqui, ó, o John Marshall. É o perfil do John Marshall. Eu vou importar a imagem e vou colocar aqui no centro. Tá? O interessante é que ele já faz um alinhamento com base no próprio programa. Então ele me passa uma linha vertical e horizontal mostrando qual é o posicionamento da imagem. Vou aumentar um pouquinho mais, só para ficar proporcional. Aqui, coloquei. Eu queria que essa borda fosse arredondada. Eu posso tanto fazer o arredondamento por aqui, né, mexendo nos ângulos, mas como eu posso também fazer um arredondamento usando um elemento gráfico. Vou pegar aqui a ferramenta elipse e vou desenhar
uma elipse na frente do rosto do John. Certo? Muito bem. Uma vez que eu tenho já a elipse na frente do rosto do John, eu posso fazer o seguinte agora. Eu vou selecionar os dois objetos, tanto a elipse quanto a foto. Então eu posso clicar aqui fora, segurar o botão do mouse e arrastar por cima dos dois. Os dois estão selecionados. Ou eu posso selecionar separadamente. Então clico na elipse, aperto o Shift e clico na foto do John. Os dois estão selecionados. Botão direito do mouse, aparece esse menu. E eu tenho essa opção aqui, ó, Make with a Shape. Então eu vou criar uma máscara, Mask with a Shape. Eu vou criar uma máscara num contorno, contornando a imagem do John. Cliquei, pronto, já tenho lá a imagem mascarada, né, com a elipse como eu desejava. Se eu quiser editar a foto do John, basta clicar duas vezes aqui dentro. Eu tenho uma foto editada, posso aumentar o tamanho da foto do John. Agora posso clicar, editar a foto do John, mexer nas características da imagem, né, o tamanho, e readequar. Uma vez que eu clico fora, pronto, ela já está editada, já está na posição que eu desejo. Joia? Muito bem, o próximo passo é o seguinte. Aqui embaixo eu vou fazer uma área de login. Eu vou pegar a ferramenta de desenho retângulo e vou simular, lembrando bem que eu estou simulando, não estou fazendo o campo de preenchimento automático, né, de um login. Então eu vou simular que aqui tem um campo de preenchimento. Eu vou arredondar os quatro cantos para ficar até mais simpático. E vou escrever a opção de como ele pode fazer o login, e-mail. Vou usar aqui, centralizando o texto. Eu posso selecionar ambos e mandar centralizar pelo centro. Centralizei o texto. Se eu quiser trocar o texto, basta selecionar lá o texto. E aqui na aba de atributos, eu tenho como selecionar outras fontes disponíveis no programa. Aí ele vai usar as fontes que estão instaladas no próprio computador ou as que você vem instalar por outro tipo de aplicação, de outro tipo de gerenciador de fontes. Ok? Então deixa eu Segue script. Não. UI. Pronto. Muito bem, eu fiz aqui a primeira, então eu vou duplicar isso aqui. Vou selecionar ambos, aperto a tecla Alt, clique e arrasto para baixo. Pronto, eu tenho duplicado já o objeto. Eu tenho um objeto duplicado. Só que eu não posso mais usar e-mail, eu vou colocar aqui senha. Ele vai simular um campo onde a pessoa clica aqui dentro e escreve seu e-mail e aqui embaixo a senha. Tá? Próximo passo, eu vou fazer um botão de login. Lembrando da lei de fits. Vou colocar todos os objetos, todos os botões mais ou menos próximos um do outro, de forma que eu não tenha que mexer muito a posição do meu dedo, né? Não tenha que andar muito com o dedo para poder logar, para clicar nos botões, tá? Esse aqui eu vou fazer na cor cinza, então o preenchimento, posso clicar aqui em Fill ou preenchimento em português. Preenchimento, eu vou tirar a borda para ficar menos pesado, né? Clico aqui desabilitando a borda e vou colocar o texto aqui dentro. Login ou logar, vou colocar logar. Esse aqui está um texto está muito claro, então eu vou escurecer um pouquinho mais, mudando a cor do preenchimento do texto. Vou escolher um pouco pretinho, pronto. Se eu quiser deixar ainda mais bacana, selecionando o objeto que eu acabei de criar, eu posso criar uma sombra no rodapé desse objeto. Então eu posso agora direcionar, mudar a distância do objeto, 6 pixels no eixo Y, 8 de distância, de mais para baixo, e 3 pixels no eixo X. Tá? Então, ó, olha que bacana. Então ficou com uma sombrinha no final, no rodapé. Aqui eu tenho a visualização da imagem toda, né, da tela toda. Eu vou só descer um pouquinho mais, só para dar um pouco mais de espaço ali em cima e tá ok. Tem os 3 objetos. Então, a próxima tela eu vou fazer basicamente as mesmas coisas que essa, mas só que eu vou utilizar essa como parâmetro. Bom, o Adobe
XD ele usa um conceito de animação. Eu posso fazer uma animação com ele. Então, um conceito que ele tem de animação funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui o keyframe 1 e o keyframe 2. Então, aqui inicia a minha animação e aqui termina a minha animação. Então, para que a animação funcione dentro do Adobe XD, eu tenho que fazer a partir desta tela a segunda tela, que ele vai entender que existe uma animação entre um e outro. Se eu simplesmente inserir um novo uma nova artboard, criar um outro layout aqui, ele não entende, não compreende que uma depende da outra, tá? Que aqui começa a animação e aqui termina. Então, o que eu faço aqui? Eu vou selecionar esse objeto. Uma vez selecionado esse objeto, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que ele seja duplicado. Então, eu vou duplicar esse objeto, Ctrl D. Para cá. Ctrl D, dupliquei o objeto e agora eu só vou redimensionar os elementos para que eu possa criar animação mais para frente quando eu fizer a interação. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou diminuir esse logo. Vocês vão ver que o ângulo também mudou aqui. Vou colocar aqui no canto superior direito. Vou tirar o arredondamento de cantos, vou deixar zerado. Tá? A foto do John eu vou subir aqui para cima e também vou diminuir o tamanho. Vou ficar aqui em cima. Até vou diminuir um pouquinho mais, está muito grande esse logo. Tá? Coloquei aqui no canto a foto do John. E essa imagem aqui, esse desenho também vai diminuir e ficar na metade. Esses botões aqui não serão mais necessários, eu posso deletá-los. Esse aqui eu vou manter, porque eu vou utilizar ele para um outro recurso. E aqui no centro, eu vou pegar a ferramenta de desenho retângulo e abrir um quadro. Mas vou escrever aqui mais ou menos o perfil do John. Tá? Escrever o perfil do John. Eu vou arredondar os cantos dos 4 lados, para ficar mais simpático. E posso também aumentar a espessura dessa borda até 5 pixels. A cor, vou mudar da borda, vou passar para azul, para seguir a mesma linha dos demais. Bom, azul. E aqui dentro eu vou escrever lá o perfil do John. John Marshall. Vou escolher aqui o texto. O texto vai ser o nome dele. Estará em negrito. Então aqui na aba de propriedade de texto, se a fonte tiver a opção de negrito, ela vai aparecer aqui, ó, clicando nela. Regular, eu vou escolher aqui semi-bold para não ficar tão pesado. Semi-bold. Então, John Marshall. Aqui dentro, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um texto falso. Eu posso seguir da seguinte forma, pegar a ferramenta de texto. A ferramenta de texto, se você der um clique apenas aqui dentro e sair escrevendo, ela vai escrever em uma única linha, tá? E só vai quebrar a linha se eu der Enter. Eu posso escrever um bloco de texto também. Como é que eu faço para escrever um bloco de texto? Né? Para definir um bloco de texto. Eu vou pegar a ferramenta de texto, ok? Vou pegar a ferramenta de texto, vou clicar, segurar o botão no mouse e arrastar, eu crio um bloco de texto. E aí, para ficar mais bacana ainda, se vocês tiverem instalado, aí tem que ter instalado a função, né? Tem uma função para isso, que é a criação de texto falso, o lorem ipsum. Então eu vou selecionar aqui uma caixa de texto novamente, inserir a caixa de texto, vou aqui na aba de plugins e vou procurar a função lorem ipsum. Cadê? O meu estava aqui. Lorem ipsum. Eu vou fazer o que? Ele tem aqui, fill with placeholder text. Então eu vou preencher um texto falso. Ele vai inserir o texto para mim, pronto, preencheu lá. Epa, foi até no lugar errado. Ele preencheu direto no frame que eu havia criado. Então vou criar novamente aqui. Opa. Vou criar com um retângulo mesmo. Acho que é até mais rápido. Vou inserir aqui o texto lá dentro, lorem ipsum, insert text, inseriu um histórico de texto para mim lá dentro. Eu vou aumentar para corpo 12
E diminuir o tamanho desse quadro aqui, está muito grande. Ele inseriu o texto falso para mim. Vamos colocar um pouquinho mais? 14. Pronto, está ótimo. Agora ficou ótimo. Beleza? Muito bem, ó. Segunda tela está pronta já. Aqui eu falei o seguinte, que esse botão ia reutilizá-lo. Então eu vou duplicar esse botão. Eu posso duplicar usando clicando no Alt e arrastando ele, vou duplicar. Ou eu posso usar uma função que o próprio Adobe XD tem. Repeat Grid. O que ela faz? Ela cria cópias daquilo que é selecionado. Então vou clicar aqui, Repeat Grid. Ele vai criar uma linha tracejada em verde aqui. E se eu puxar aqui para baixo, ó, ele criou uma cópia. Ah, mas ficou um pouquinho fora. Eu posso diminuir a distância entre eles, clicando aqui nessa linha roxa e trazendo de volta para a tela. Vou até fazer o seguinte, vou diminuir um pouquinho aqui, ficou muito grande, ocupando espaço, aí, pronto. Eu cliquei, já criei 2 botões, esses 2 botões vão acessar as 2 próximas telas. Muito bem, já que eu já criei os 2 botões, vou mudar o texto agora, então vou selecionar ambos, eles estão agrupados aqui. Eu vou desagrupar porque quando eu for fazer a parte de prototipação, o programa vai precisar ser, os botões têm que ser independentes, eles não podem fazer parte de um único grupo, porque ele entende que os 2 botões fazem parte de um único botão. Então eu vou desagrupar o grid e agora eles são 2 botões. Então eu vou só mudar o texto aqui, vou clicar 2 vezes aqui dentro do texto, um vai se chamar agenda e o outro botão vai se chamar contatos. Se eu quiser só agora reajustar o texto para ficar no centro, né? Eu posso agora só reajustar para colocar os textos ao centro dos botões. Criando um alinhamento visual. Muito bem. Aí, ó, segunda tela está praticamente pronta também, que é um pequeno perfil do John Marshall. A ideia é que eu clicando em um desses botões vai para a terceira tela. Então, a terceira tela, eu vou até mudar o nome aqui, ó. Clicando 2 vezes em cima do nome de cada tela, eu posso colocar lá o nome da tela 1, tela 2. E agora eu vou duplicar essa tela aqui para a terceira. Vou selecionar, Ctrl D, dupliquei essa tela. Muito bem, tudo que tem aqui eu posso descartar. Eu já tenho a segunda tela aqui, então esse layout aqui é diferente. Vou descartar esses objetos, tá? Inclusive os botões não serão mais necessários. Eu vou aumentar aqui o tamanho dele, vou dividir essa tela, que eu vou fazer uma espécie de uma lista de contatos. Apaguei. O John Marshall eu vou aumentar um pouquinho a foto, já vou entender por quê. Esse objeto eu vou duplicar. Eu posso clicar nele, apertando o tecla Alt e arrastando para o lado, eu duplico o objeto. Opa! Dupliquei o objeto. Esse segundo eu vou colocar um tom mais claro, então vou até subir um pouquinho mais o tom. Então ficou com uma divisão. Do lado direito, eu vou preencher o nome que vai constar aqui. Então, primeiro vai ser John Marshall. E eu vou colocar o e-mail dele. Importante salientar o seguinte: eu não posso dar Enter e colocar o e-mail aqui, porque eu vou usar um recurso agora que vai facilitar muito o trabalho de vocês quando vocês estiverem produzindo grandes conteúdos. Então eu preciso clicar fora, né? Pegar a ferramenta de texto de novo e criar um novo campo de texto aqui, que vai se chamar e-mail. Então eu vou colocar só aqui john@mail.com. Bom, agora eu posso criar o layout que eu quiser aqui. Então eu vou aumentar um pouquinho a fonte, colocar 16. Ao invés de Arial, eu vou manter a Arial e vou colocar itálica, narrow italic, ó, mais bonito. Dá até para aumentar um pouquinho mais, em vez de 16, 18, para ficar maior que o e-mail. O e-mail eu vou colocar tamanho 12, bem menorzinho. E vou criar um alinhamento visual entre as duas. Ó. Tá? Até para
Para ficar mais simpático, eu posso fazer uma divisão agora assim, ó, com uma linha divisória entre os elementos, que eu vou dividir esses elementos rapidinho aqui na tela, tá? Aí, aqui, vou até aumentar um pouquinho mais que o John. Se eu quiser aumentar o tamanho do texto, eu também posso clicar nessa bolinha aqui, ó, e aumentar, clicando e arrastando, eu aumento um pouquinho o tamanho do texto, tá? John Marshall, vou colocar aqui a linha acima um pouquinho mais, visualmente fica mais simpático, tá? Muito bem, ó. Ctrl 0, eu coloco todo mundo no meio da tela. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu havia feito aqui embaixo com os botões, tá? Eu vou repetir o grid, porque eu preciso colocar mais objetos aqui. Ao invés de importar a imagem e escrever tudo manualmente, eu posso só repetir o grid e criar, depois mudar as imagens manualmente. Repeat grid, ele criou aquela linha verde em volta. Se eu arrastar agora, ó, ele vai duplicar as imagens do John para mim. Ficaram muito juntas aqui na linha roxinha, na linha rosinha aqui, eu clico nelas, eu posso afastar um pouquinho entre os elementos. Agora só vou reposicionar aqui em cima, para ficar todo mundo alinhadinho, com o alinhamento visual perfeito. Aí, pronto. Está pronto aqui. Muito bem, a gente não pode ter a foto do John Marshall o tempo todo parado aí, né? Eu vou ter que trocar. Se é uma lista de contatos, eu vou ter que substituir essas imagens. Eu poderia fazer manualmente, uma a uma, e trazer para cá, mas dá muito trabalho, leva muito tempo. Então eu vou mostrar um jeito mais rápido de fazer isso. Então agora, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar o arquivo direto da pasta lá e trazer para cá da seguinte forma. Muito bem. Da seguinte forma. Os arquivos, eu posso clicar simplesmente nesses arquivos e arrastar lá para dentro. Mas eu tenho uma ordem. Eu criei uma ordem a partir de um arquivo que está em TXT, que está esse arquivo de nomes, e a ordem ficou assim, ó: Janaína Correia, José Silva, Márcia Medeiros, Roberta Cortes e Antônio Alvarenga. Então eu tenho que selecionar os arquivos nesta ordem. Então eu clico aqui, Janaína Correia, aperto o Ctrl, José Silva, seleciono José Silva, Márcia Medeiros, Roberta Cortes e Antônio Alvarenga, tá? Selecionado isso, né, selecionados os arquivos, eu vou clicar no Janaína Correia, clico, seguro o botão no mouse e arrasto para cima do ícone aqui do próprio Adobe XD e volto para o programa, tá? Clico neles lá, novamente deu um errinho aqui, volto para o programa, eles vão aparecer aqui para mim na tela, não está aparecendo aí para vocês. Cliquei, arrastei lá para o programa, voltei para cá. Eu vou inserir a imagem aqui em cima, vai aparecer o ícone, tá vendo que está selecionando? Então vou selecionar a primeira imagem aqui em cima. Quando eu soltar, ele substitui a imagem que estava lá pela ordem que eu acabei de importar. Cliquei aqui fora, está na sequência certinha, bonitinha, do jeito que eu precisava. Poxa, mas eu posso fazer essa mesma coisa com o texto? Também posso fazer a mesma coisa com o texto. Só tenho que selecionar o arquivo de texto que está lá na pasta, esse arquivo de texto que está aqui na pasta, seleciono ele e faço o mesmo procedimento. Clico nele, arrasto para cima do ícone do programa que está aberto aqui no rodapé da tela, e ele vai substituir os nomes que estão lá, tá?
Então vamos lá, fazer aqui para vocês terem uma noção. Eu vou clicar e arrastar para cima do nome. Entrei aqui no programa, estou aqui no programa. Então no caso do John Marshall, eu vou clicar e arrastar para cima do nome do John lá no primeiro. Quando eu soltar o botão do mouse, ele substitui todos os nomes pelo que eu acabei de trazer do arquivo em TXT. Ah, no e-mail é a mesma coisa? O e-mail é exatamente a mesma coisa. Então eu tenho um arquivinho lá de TXT em formato de e-mail, né, com os e-mails. Arrasto para cá, volta aqui para o programa, arrasto para cima do campo e-mail, toma cuidado lá, substituiu todos os e-mails. Então todos os e-mails agora estão certinho. Ok? Facinho, né? E agora a gente vai para a última tela. A última tela eu vou duplicar. Deixa eu só mudar o nome dessa tela. Tela 3, tela 3. Eu vou duplicar essa tela para fazer a última tela. E agora a gente só vai mudar os elementos gráficos. Então, já que é uma agenda, né, eu vou simular uma agenda aqui só para a gente poder parecer que é uma agenda de verdade. Tá? Só para a gente parecer que é uma agenda de verdade, eu vou simular uma agenda aqui com alguns dados fictícios. Então eu vou arredondar aqui o canto superior, esse aqui também para ficar simpático. Beleza? Eu vou duplicar aqui, eu estou fazendo de forma diferente só para poder... E nem adianta. Vou colocar lá. Abril 7. (2021). Eu vou mudar aqui uma coisa que eu acho importante, que é aqui, eu vou diminuir a opacidade do texto. 2021 vai ficar só porque ele está chamando a atenção mais de todo mundo. Como está muito grande, chama mais a atenção do que todo mundo. E uma atividade lá qualquer que eu venha fazer nesse dia. Tá? Aqui eu vou mudar para itálico, para ficar simpático, que aí eu narrow italic, pronto. Atividade qualquer, pronto, já está alinhadinho aqui. Vou tirar a borda e vou colocar uma sombra bem suave. Beleza, olha aí. Que show! Bom, isso eu já mostrei para vocês, então não preciso ficar recapitulando. Vou selecionar todos os elementos e vou duplicar, né? Vou repetir a grade. Repeat grid, vou arrastar aqui para o lado. Eu posso aumentar quantas eu quiser. Vou só separar aqui um pouquinho a distância entre eles e puxar aqui para baixo. Eu estou usando isso aqui só para ocupar espaço aqui na tela, mas isso não significa que vocês não possam alterar, né, as datas aqui e criar 8 de abril, 9 de abril, por aí vai, para poder ficar mais simpático, parecido mais com a realidade. Separei. Estou clicando na linha roxa aqui, eu separo os elementos gráficos, aumentando a distância entre eles, tá bom? Muito bem, ó. Aqui, ó. Epa, separou demais aqui. Perfeito, ó. Tá ótimo. Depois, se quiser alterar o texto, é só clicar 2 vezes em cima do texto que você consegue alterar, tá? Último passo é o seguinte, gente. Os botões aqui, eles servem para a gente poder navegar. E eu posso também fazer o seguinte, tenho que botar um botão para voltar para a tela anterior. O mais comum que a gente encontra na maior parte dos aplicativos, que é a setinha para voltar. Então eu vou desenhar aqui com a Pen Tool, ó. Um clique, aperto o Shift para ele criar em ângulo, tá? O segundo clique em qualquer lugar, ele vai criar um ângulo de 45 graus, e aí eu volto aqui, ó, para baixo, mais um clique. Ele vai estar preso lá, porque ele entende que você continua o desenho. Então eu só aperto a tecla ESC, pronto. Tem uma setinha pronta ali, ó. Prontinha. Só mudar algumas características dela. A borda, eu vou aumentar, deixar com 4 pixels. Ele está com os cantos muito pronunciados, eu vou clicar aqui, ó, cantos arredondados. Pronto. Posso colocar ela aqui para voltar e para ficar um pouco mais simpático, diminuir o tamanho dela.
para ficar ainda melhor, eu vou mudar também a cor dela. Deixa eu ver se dá para colocar azul marinho. Não, ficou ainda melhor deixar em preto mesmo. E aqui. Fez a setinha, duplicando. Clica no Alt, clica no objeto, arrastou. Se eu quiser andar em linha reta, é só apertar o Shift, setinha aqui para o lado no teclado, ó. Levo para outra tela, mesma posição. Vou duplicar novamente aqui para a última tela. E pronto. Ó. Se quiser voltar para a tela anterior, já tenho como voltar. Vou até redimensionar aqui, porque ficou muito próximo. Não dando espaço para a gente poder posicionar a setinha de retorno na posição adequada. Aqui, pronto. Tá pronto o nosso primeiro aplicativo, nosso primeiro protótipo de aplicativo, tá? Vamos fazer ele funcionar. Como é que eu faço para ele funcionar? Para funcionar, ele tem a seguinte característica, pessoal. Eu tenho aqui a aba de protótipo. Clicando na aba de protótipo, eu vou criar as interações dos objetos, tá? Que tipo de interações eu posso criar? Eu posso clicar no objeto, eu posso clicar nos botões e eles vão navegando entre as telas que a gente acabou de construir, tá? Então, o que significa também, eu posso fazer o seguinte, na interação, eu não vou ter programação, mas eu vou simular isso tudo funcionando para que o usuário, né, possa fazer o teste e a gente poder fazer a análise de experiência do usuário, de usabilidade. Para isso, eu uso essa aba de protótipos. Vocês vão perceber que é muito fácil fazer essa criação. Então vamos lá. Eu vou clicar no primeiro botão que está aqui, ó, está selecionado. Então se eu quiser que ele vá para a próxima tela, ele habilita essa setinha em azul aqui. Então habilitou essa setinha em azul, é só clicar nela e arrastar para a tela do lado. Olha que fácil que é. Pronto, já está habilitado. Aqui na aba de interação, né, aba de propriedades, ele vai aparecer assim, ó, trigger ou tap, né, tocando. Se eu tocar, ele vai para outra tela. Eu posso arrastar, eu posso usar as teclas direcionais ou o comando de voz, que é a última atualização que foi feita no Adobe XD, tá? Vou manter em tap, tocar. A transição, lembra que eu falei que era animação? Eu vou escolher aqui a opção Auto Animate. Ele vai criar uma animação entre as duas telas, entre todas as telas. Então, da tela 1 para a tela 2, vai criar uma animação. Esse easing, né, essa animação, ela pode ser suave no começo e no final. Então, eu vou escolher aqui, ó, Easy In, Easy Out, no começo e no final. Vou colocar meio segundo, 0.5, que é o tempo de animação que ele vai levar. Muito bem. Primeira interação já está feita. Se eu clicou no botão logar, ele vem para a tela 2. Agora eu preciso voltar para a tela 1, então eu vou clicar naquela setinha que nós fizemos aqui agora, ó, tá? Seleciono ela, aparece a setinha azul, clico nela e arrasto para a tela anterior, pronto. Já volta para a tela anterior. Então tudo que eu tinha feito nos primeiros botões lá, ele vai assumir automaticamente para os demais, tá? Então só preciso criar a interação agora entre as próximas telas. Agenda. Então clico nela aqui e vou para a última tela. Contatos, clico nele aqui e vou para a tela seguinte. E aqui as setinhas para voltar para a tela anterior. Clicou nela, volta aqui para a tela anterior. E clicou nessa setinha aqui, volta para a tela do perfil do John Marshall. Tá? Tá pronto. Vamos ver ele funcionando? Vou selecionar aqui a primeira tela, vou só mudar aqui tela 4. Vamos selecionar a primeira tela. Selecionei a primeira tela. Aqui em cima, no canto superior direito, tem um botão chamado Play, né? Um playzinho. Então ele dá um preview da interação funcionando. Clicou nele, ele vai habilitar uma janela, a mais para você, para que você possa visualizar a aplicação funcionando. Então ele habilitou aí, ó, a janelinha flutuante, né, simulando a tela do celular. Então se eu clicar agora nesse botão, ele vai navegar, e aí fez a animação que eu tinha explicado, ó, cliquei para voltar, ele volta para o centro. Então ele faz a animação baseada naquele keyframe que foi criado. Ele não simula preenchimento de campo de texto aqui, tá? Então logar, beleza, ele já foi para outra tela, então vamos lá em agenda, visualizei toda a agenda, quero voltar. Agora vamos em contatos, visualizei todos os contatos, quero voltar.
Beleza, vou voltar para a tela anterior. Fechou. Tá pronto aí o primeiro exercício que vocês puderam aprender com o Adobe XD, tá? Então assim, ele é fácil de mexer, bem simples, né? É uma forma simples de você aprender a mexer, é rápida, é intuitiva e vocês vão poder agora, a partir de agora, produzir os protótipos para apresentar para os clientes de vocês como ele vai ficar no final do projeto e como vocês podem desenvolver novas aplicações baseado nesse conteúdo. A gente vai ter novos exercícios para que vocês possam aprender novas funcionalidades e eu vou usar sempre o Adobe XD, mas sempre também com os arquivos já enviados anteriormente para que vocês possam receber e não tenham que ficar produzindo isso. Caso vocês venham a produzir isso profissionalmente, normalmente vocês podem atuar com equipes de desenvolvimento onde tem designers que vão produzir as imagens, produzir os elementos gráficos e principalmente uma coisa que eu esqueci de falar, o Adobe XD ele conversa muito bem com todos os programas da Adobe sem ter problema de compatibilidade. Então você consegue utilizar ele numa boa com todos os programas. Beleza? Se você gostou, espero que você aprenda um pouco mais. No próximo tutorial eu vou evoluir ainda mais com as ferramentas da Adobe. Então, muito obrigado por ter assistido esse tutorial e espero você na próxima aula. Um abraço!